Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma live aqui que nós estamos hoje, dessa semana, né? Estamos fazendo uma interseção entre os conteúdos da psicanálise junto com os conteúdos também da programação neurolinguística, vendo o que é que existe comum, o que é que existe diferente e aprofundando nesses conteúdos sobre uma perspectiva que estamos em busca. Busca de quê? Busca de significado, significante. O que é que estamos em busca? Buscas de causas, de explicações, buscas de desejos. E a gente vai tratar tudo isso hoje nessa live, né? Que tem como objetivo dar clareza para você da importância da linguagem. Atenção, hein? A importância da linguagem na nossa vida, né? E como ela interfere na nossa capacidade perceptiva, cognitiva, como a linguagem talvez ela defina o mundo que você está vendo. Olha essa figurinha aqui, ó. Mapa é diferente de quê? De realidade. Então você tem um mapa linguístico interno diferente da sua realidade, do seu território, daquilo que realmente é real, da verdade. Essa diferença nos gera alguma coisa. O que é que a psicanálise falava em relação a isso? O que é que Lacan trouxe para dentro da psicanálise lacaniana? A linguística universal, como a linguística pode nos ajudar a entender melhor essas nossas angústias, esses nossos traumas, esses nossos desconfortos, né? Vamos dizer assim, esses nossos incômodos. É sobre isso que a gente vai tratar aqui nessa live. Se você tem interesse nesses assuntos, já está percebendo que não dá para você ficar somente de discursos vazios e palestrinhas, então faz o seguinte, ó, encaminha essa live aqui para psicanalistas que você conhece, neurocientistas, psicólogos. Vamos trazer todo mundo para cá que a gente está evoluindo, estamos aprofundando esses conteúdos na live de uma forma simples, descontraída, divertida, que é isso que a gente sabe fazer aqui no INNER. Lembrando que nós começamos as inscrições para a nossa Semana da Psicanálise 360, hein? Vai ser um lançamento aqui do INNER, um conjunto de professores. A gente está preparando uma formação de quase 2 anos, bem estruturada, com atividades práticas, com análise, com muito estudo direcionado. Você vai ficar aqui com a gente 2 anos. Está interessado em saber disso? Se inscreva na semana que lá a gente vai te dar todos os detalhes. Muito boa tarde ao meu querido Felipe, tá aqui conosco, grande Felipe, olha só, saudade meu querido Felipe. Estamos aqui também com Pedro, o Giovanni Freitas, boa tarde. A Kênia, que é psicanalista e professora de psicanálise, está aqui conosco. A Divina está aqui também, que maravilha. A Ágata, que acabou de entrar. Muito boa tarde, pessoal. Vai entrando, vai chamando teus amigos, que hoje, vou até colocar aqui, ó. Hoje nós vamos falar de linguagem. Perspectivas de Lacan e da PNL, claro, né? A gente tá fazendo aí tá cruzando aí as informações, ver se o pessoal reclama tanto, rapaz, diz assim, a PNL não tem fundamentação filosófica, não tem fundamentação na psicologia. Aí quando a gente traz esse assunto, o pessoal não quer ver, rapaz. Né? Perspectivas de Lacan e da PNL, olha aí. Então, olha só, já vai entrando, vamos participando dessa ideia. Eu vou primeiro conceituar para vocês, a gente vai começar a conversar. E lembrando, lembrando, pessoal, que hoje à noite, às 19h15, nós temos uma live com a Kênia, psicanalista, professora de psicanálise e mentora aí, ó, a Kênia, tá? Faz análise também, faz terapia, se quiser fazer psicanálise, olha aí, professora Kênia, junto com a Elias, hoje às 19h15, tá? Às 19h15, tá bom? Lá onde? Lá no canal, lá no Instagram do Elias Silva. Então já coloca aí, vai ser replicado lá no INNER 360.
Você pode assistir lá no Inner ou direto no perfil do Elias, tá bom? Você acredita que você pode, isso é uma hipótese, vamos começar com hipóteses, né? Você acredita que a forma como você enxerga o mundo do ponto de vista linguístico vai definir as suas emoções? Vai definir a sua capacidade cognitiva de interpretar a vida? Vai definir a sua inteligência. A sua inteligência é definida pela linguagem. Será que isso tem algum fundamento, Eduardo? Como assim? Mesmo a inteligência lógica, ela tem um componente linguístico? Pois é. O que a gente percebe quando a gente fala de linguagem, claro que a gente tem que nós temos que respeitar a antropologia linguística, temos que respeitar a linguagem como um todo, mas a linguagem nada mais é do que a forma que você tem por meio de símbolos. Que símbolos são esses? Símbolos verbais, né? São representações verbais, aquilo que você externaliza, representações internas, né? Aquilo que você imagina dentro da linguagem, e também, claro, nós estamos falando de representações escritas, né? Escritas. E também entra na linguagem todas as representações simbólicas, as imagens propriamente dito. Então, isso está dentro da tua cabeça. Freud acreditava que tudo isso, essas representações, elas estavam no inconsciente e desorganizado. Como eu falei na live de ontem, uma bagunça. Está tudo bagunçado lá. Você meio que dá uma organizada nisso quando você está dormindo, nos sonhos, né? E às vezes você tem umas associações meio loucas. Essa ideia do associalismo, né, do associativismo, a ideia da associação entre essas representações, ela é algo louco, completamente aleatório, e que talvez seja das grandes questões hoje do ser humano, né? Você está aqui me vendo, você vê o que é que significa essa figurinha para você, ó? Uma pessoa que tem uma palavra chamada mapa, um sinal de diferente e um globo terrestre. O que significa isso para você? Coloca aqui, ó. Qual o significado disso? Coloca aqui na nossa caixinha de texto, né? Caixinha de texto. Então, para Freud, a gente já conversou sobre isso ontem, né? Ele entendia o inconsciente como um repositório de tudo isso, né? Um repositório de imagens, um repositório de experiências, um repositório de emoções, um repositório dessa bagaça toda. E o que é que faz você adoecer? O que é que gera esses que a gente chama de problemas emocionais, ou questões emocionais, ou transtornos emocionais? É quando você começa a ter conflito, divergências, né, entre aquilo que você espera da vida e aquilo que a vida te dá, né? Então vamos imaginar que você espere aqui dessa live, você diz assim: nossa, cara, eu desejo que essa live seja maravilhosa, que seja incrível, aquele careca é muito bom. E eu chego aqui na live sem emoção nenhuma e digo: ó, pessoal, hoje eu vou falar sobre isso aí, mas eu tô de saco cheio, cara. E cara, que coisa louca isso, eu não sei se eu quero isso. Ou seja, eu trago isso de uma forma não do jeito que você esperava, né? E aí o que ocorre? Você diz assim: mas assim, como assim? Ele não sente vontade de dar uma aula. Eu queria estar no lugar dele, né? Eu queria estar dando aula no lugar dele, mas eu não consigo dar no lugar dele. E aí o que é que eu falo? Eu digo assim, ó. Eu digo nesse processo, né, com ele, eu digo assim: ah, então se ele tá querendo não dar aula, ele deveria dar uma aula boa, porque é a função de um professor dar uma aula boa. E você fica revoltado. Parece que o seu desejo, que era o desejo, deveria ser dele, né? O desejo de dar aula deveria ser o desejo dele de dar aula. E quando ele não tem o mesmo desejo que você se frustra. E você se revolta. É como se você quisesse que a realidade fosse do jeito que você idealiza na sua mente, né? Ou seja, nós temos uma tendência, atenção às palavras, hein? Uma tendência a querer que a expectativa que nós temos da vida
corresponda aos nossos desejos, né? Queremos que as pessoas desejem as mesmas coisas que a gente. Queremos que as pessoas gostem das mesmas coisas que a gente. Queremos que as pessoas amem as mesmas coisas que a gente. Aí o negócio complica, velho. Porque não é assim que funciona a bagaça. Aí você vai começando a se angustiar. O que é a angústia? É esse conflito entre o real e o idealizado pela sua cabeça. É esse conflito entre o que realmente é daquilo que você acredita que é, que você fantasiou na sua mente. E esses conflitos vão gerando cada vez mais angústia. Sabe aquela ideia que você chega em casa, né? Eu não sei se isso aconteceu já com vocês, mas aí você chega assim e diz assim: ah, eu queria tanto que quando eu chegasse em casa, a minha esposa chegasse para mim, ou meu esposo, e dissesse que me amava, ou que está orgulhoso do meu esforço. Está orgulhoso do meu esforço. Aí você chega em casa, a sua esposa e o seu esposo nem te dá bola, tá fazendo outra coisa, tá assistindo Big Brother. Aí você se revolta. Aí você diz assim: caramba, isso é um absurdo. Eu trabalhei o dia inteiro, chego em casa, e quando eu chego em casa, o que eu recebo quando eu chego em casa? A minha esposa nem olha para mim, né? Não se preocupa como foi o meu dia. Então você começou a gerar um conflito, né? Você começou a gerar uma incongruência. Você começou a gerar um desconforto, né, interno. Ou seja, o que você esperava é diferente, atenção, é diferente daquilo que você está tendo. E aí o acúmulo dessas frustrações, o acúmulo dessas incertezas, o acúmulo disso tudo começa a gerar um certo desconforto emocional. Você começa a ficar assim: caramba, velho, esse negócio é muito louco. Não gosto disso. Né? Você chega pro seu filho, você paga a escola pro seu filho, né? Tá lá na escola particular, você faz um sacrifício danado, e aí você chega lá e o seu filho não tira a nota boa. Aí você diz: mas como é que pode você não ter vontade de estudar? Atenção, hein? Ou seja, o seu desejo era que ele tivesse desejo por estudar, não é a sua vontade, não, é o seu desejo. E aí você diz: mas como é que você não está estudando? Você deveria estudar. A realidade se apresenta muito diferente de como você idealiza. E aí o pessoal começou a pensar: se é diferente isso, o que é diferente? Por que algumas pessoas têm pensamentos diferentes de outros? Onde está guardado isso? E aí Lacan, diferente de Freud, disse: não, isso está organizado no inconsciente. E esse inconsciente não é aquilo que está ali obscuro, guardado a 7 chaves, que a gente não tem acesso. Isso está aparente. Quando eu falo. Olha que legal. Ou seja, quando eu falo, quando eu utilizo linguagem verbal e não verbal, na verdade eu estou querendo resolver essas diferenças entre o que é a realidade e o que é o meu ideal de realidade. E a linguagem, portanto, vira uma ponte entre esses dois universos, essas duas dimensões. Então eu chego para minha esposa, né, com o exemplo que eu dei, e digo: mas por que você não vem me abraçar e me dar um beijo? Eu falo para ela. E ela vai me explicar o porquê. O que elas falam? Ela diz assim: olha, eu não fiz isso porque é a eliminação do Big Brother, você sabe que eu gosto de Big Brother, mas meu amor, eu te amo, eu tenho muito orgulho de você, aí dá um abraço em você. Aí você diz: então tá bom demais, né? Aí você ficou feliz. Mas se você não fala, se você não coloca para fora, se você não externaliza essa diferença, o que ocorre? Você simplesmente guarda isso. E à medida que você vai guardando isso, isso vai gerando um certo impacto na tua psique. Isso vai gerando um certo impacto. E esses impactos que vão gerando lá na sua psique vão fazendo com que você se angustie ainda mais, que você amplifique ainda mais essas emoções negativas, que você crie cenários e contextos completamente, vamos dizer assim, fantasiosos.
Quanto menos eu externalizo, mais eu alimento a minha fantasia interna. Atenção, isso é importante. Quanto menos eu externalizo por meio de linguagem, mais eu alimento esse ideal de vida diferente do que é realmente a realidade. Portanto, para Lacan, sobre essa perspectiva da linguagem, isso está no inconsciente. Quando é que isso vem à tona? Quando eu falo. Quando eu falo, na verdade, eu estou trazendo para o outro o meu desejo de falar, e o meu desejo de ser compreendido, o meu desejo de ser entendido e principalmente o meu desejo de me entender também, né? E essa vontade, não é vontade, esse desejo interno, que é diferenciar a vontade e desejo aqui, é o que nos faz nos aliviar das nossas dores. Por isso que a gente fala tanto na psicanálise a cura pela fala. Por que a gente se cura pela fala? Porque no momento em que eu estou colocando para fora, no momento que eu estou acessando essas estruturas linguísticas internas, no momento em que eu externalizo isso, eu estou desafogando, eu estou aproximando a minha loucura, a minha fantasia, o meu ideal, né, do que é real. Eu estou aproximando, tá ficando mais junto, ó, tá ficando mais junto. E aí eu falo e tento aproximar, cara. Por exemplo, eu estou vendo aqui agora que vocês não estão dando coraçõezinhos. Então, se vocês não estão dando coraçãozinhos, uma, duas. Ou talvez seja porque você não está gostando dessa live. E eu já vou desligar então, vou parar de falar dessa live aqui. Vou parar de falar. Você não está dando coraçãozinho, você não está dando muitos corações, você não está encaminhando para os seus amigos essa live, então seguramente você não está gostando. Você não está gostando disso, eu vou parar de falar esse conteúdo tão interessante para a sua vida. Aí você começou a dar coraçãozinho, aí o que acontece? Aí eu me alivio, eu digo, não, é porque eles estavam tão concentrados na aula que eles esqueceram de dar o coração. E na hora que eu lembrei dele, eles deram muitos corações, encaminharam para pelo menos 5 amigos, eles fizeram isso. Então eu estou externalizando. Perfeito? Olha só, eu estou externalizando aquele meu conflito interno. Aquilo que estava me angustiando, a ausência de coraçãozinhos, de curtida, a ausência de encaminhamento. E isso vai sendo represado como uma emoção interna recalcada. E aí aquilo vai colocando por debaixo do tapete, colocando por debaixo do tapete, colocando por debaixo do tapete. Vai chegar o momento que eu, cara, né? E aí isso vai se retroalimentando. Olha só que coisa interessante, né? Agora, a pergunta que a gente se faz é: como essa linguagem ela é estruturada? Como essa linguagem ela é organizada nesse inconsciente e que faz com que no momento que eu vou falar aquilo que me angustia, aquelas minhas dores internas, colocar para fora, aquela coisa que a gente diz, cara, coloca para fora, fala. Por quê? A pergunta é essa: por que quando eu coloco para fora, isso me alivia? Me alivia por um motivo bastante simples, porque no momento em que eu coloco para fora, eu vou montando quebra-cabeça interno. Então você imagina que a tua mente está desorganizada. Esse negócio tá uma narrativa maluca. Você imagina uma coisa, é outra. Você tem uma pessoa que não curte que não fala nada com você, você começa a alucinar, você começa a criar umas fantasias. Essa pessoa não gosta de mim. Essa pessoa não gosta de mim. Ela não gosta de mim porque talvez eu tive um funcionário na Brasil Telecom quando eu era diretor lá. E no momento que eu demiti esse cara, eu demiti não porque eu quis, né? Eu demiti porque ele a gente tava fazendo um processo de reformulação, né? E aí, cara, quando eu fui demiti-lo, eu demiti na verdade 20 pessoas na época, que é uma das coisas mais terríveis no ambiente de trabalho, é demitir um funcionário. No momento que eu estava demitindo, ele chegou assim para mim: eu sabia que você não gostava de mim. Desde o primeiro dia, você me olha atravessado. Eu digo, caramba, velho. E era um dos caras que eu mais gostava, né? Ou seja, o cara começou a reagir a uma fantasia interna dele, porque eu tenho às vezes quando eu estou concentrado, parece que eu estou com raiva, porque eu fico assim. E aí o cara olha pra mim desse jeito e diz: rapaz, esse cara tem um capeta no corpo. Só pode ser, olha a sobrancelha dele pra cima. Que doideira! Por que a gente imagina isso? Porque a gente idealiza, a gente cria. Nossa mente é muito criativa.
E aí o que acontece? Aí você começa, quando que você organiza isso? Quando você fala. Porque no momento que você fala, você tem que organizar essas representações internas. Você tem que colocá-las dentro de uma sequência lógica. Atenção! Dentro de uma sequência lógica para ter sentido. E aí Lacan começou a entendendo isso, que isso é linguística, né? Entendendo isso, ele disse, caramba, então no momento em que a pessoa está externalizando, eu tenho que explorar nele a fala, porque a estrutura da fala vai permitir com que essa pessoa sequencie esse problema interno dela, que está louco, é um quebra-cabeça, organize isso. E quando ela não consegue organizar, eu vou organizar por meio de perguntas. Então, é onde a PNL começa a se aproximar dessas estruturas linguísticas, né? E aí nós temos na PNL uma pessoa que orientou bastante isso, que foi Chomsky, né? Com a sua linguagem transderivacional. E Vygotsky, né? Com o processo educacional por meio da linguagem. Esses dois precursores começaram a intuir que a linguagem seria a melhor forma de você se aliviar dos seus males internos, das suas dores internas. Que não tinha o melhor momento, cara, para isso. E quanto melhor foi a sua estrutura de perguntas para organizar essa bagunça que está aqui, né, inconsciente, as representações, melhor essa pessoa vai organizando isso, ela vai tendo consciência, porque esse processo de organização é consciente. Concordam comigo que esse processo é consciente? No momento que é consciente o que ocorre, ela diz assim, caramba, agora isso está fazendo sentido. Perfeito? Está fazendo sentido. É o significado. Então, essas expressões que saem no momento de uma análise, no momento de uma terapia, começa a montar um sentido. E aí o que ocorre? Se eu mudar, ou se ela mudar, essas representações, ela muda o sentido. Break news! Ai, que legal, cara! Isso é a coisa mais incrível que tem. Nossa, eu falei o segredo de tudo agora. Se ela reorganizar essas representações, ela muda o sentido. Eu vou dar um exemplo disso. Vou dar um exemplo. Cada palavra, ele é, para a linguística e também para Lacan, ele é um significante. Então, por exemplo, eu tenho, vamos imaginar as seguintes palavras, tá? Homens, as pessoas imaginam homem como um ser masculino, né? Homem. Cachorro, um animal de estimação, cachorro, né? Caçar, ou seja, caçar o ato de buscar animais silvestres e tal, selvagens e tal, etc. Aí eu falo para você o seguinte, cada uma dessas palavras, ela tem um significado e ela é significante, por si só. Significante é o que a própria representação traz para a gente. Então, quando eu falo homem, você vê o homem. Pá. Aí eu falei caçar, você imagina um cara todo de verde, caçando, na verdade. Cachorro, o cara caçando com cachorro. Então, essas palavras individualmente, ela tem, né, uma representação. Mas quando eu junto elas, elas montam outro sentido. E aí eu vou falar isso, eu digo, os homens foram caçar com os cachorros. Olha só, os homens, um monte de bonequinho com espingarda, né, foram caçar com os cachorros, sei lá, um pitbull, ou então um pastor alemão, foram caçar com os cachorros. O cachorro, ele é significante, ou seja, ele é uma representação única. O homem também, caçar também é um verbo, perfeito? Mas quando eu junto tudo isso, eu imagino uma cena completamente diferente. Eu imagino uma cena o quê? Os homens indo caçar com os cachorros. Agora, pensa comigo. Vamos usar as mesmas palavras. Né? As mesmas palavras. Mas vamos inverter a ordem. E você vai ver que o significado muda. Caramba! Como assim? Se eu digo para você agora, os homens, cachorros, foram caçar. Olha só como já muda, né? Os homens, cachorros foram caçar.
Os homens cachorro, você já imagina aqueles caras meio mau caráter, né? Bem bombadão e tal, dizendo assim pra gente, eu vou pegar todas hoje. For um ato de caçar quem? Ah, caçar as meninas nas baladas, as mulheres e tal, naquela coisa meio selvagem, meio animal. Mudou completamente o sentido. Então, se eu mudo, né, o sentido desse processo, com a reorganização dessas palavras, né, isso significa que cada pessoa ela tem um sentido e um significado para tudo que ela vive, de acordo com a experiência de cada indivíduo. De acordo com a experiência. A experiência define. A experiência define o quê? O que é significante, ou seja, o que é representação única, e o que é significado, que é o sentido, que quando você pega essas representações e sai criando uma salada desse negócio. E cada vez que você faz esse processo associativo, dá um sentido diferente. Então, para Lacan e também para a PNL, é isso que essas duas escolas convergem, o mais importante dentro de uma proposta terapêutica é mudar as representações linguísticas. Porque as representações linguísticas vão dar novos significados. E esse processo a gente conhece muito bem com o nome, chama-se ressignificação. O que é a ressignificação? É nada mais do que mudar esse sequenciamento de significantes, ou seja, de palavras representacionais, que vão mudar o sentido e o significado das coisas, permitindo que você enxergue essa realidade sobre uma outra perspectiva. E não mais a perspectiva fantasiosa, louca, idealizada que você tem da vida. Porque essa perspectiva, ela só é sua. Porque ela foi montada na tua vida por meio das suas, o quê? Das suas vivências, experiências, das suas reações ao meio, né? Das variáveis de ambiente, né? Dos estímulos que você teve, do que você escutou, do que você sentiu. Faz sentido isso para você, pessoal? Comentem. Se isso faz sentido, então a linguagem ela se traduz como a principal tecnologia que nós utilizamos para representar aquilo que sentimos e que pensamos. Você já imaginou se a gente não tivesse a linguagem? O Akenya falou assim, Ed, as representações internas do sujeito podem mudar pela representação e a perspectiva do outro? Akenya perguntou, Ed, as representações internas do sujeito podem mudar pela representação e perspectiva do outro? Podem. Você, na verdade, uma vez, eu vou responder essa pergunta. Quem ainda não se inscreveu na Semana da Psicanálise, vai lá na minha bio e já se inscreve, hein? Porque a semana está incrível. A gente vai debater isso com um psicólogo, um psicanalista clínico, o meu querido Elias Silva. Ele vai estar debatendo comigo, a gente vai estar chegando a essas conclusões juntos, né? Sobre algumas coisas. E vai ser bem interessante, vai ter interatividade, vai ter intervenção, vai ter um monte de coisa. E lá a gente vai trazer esses conceitos mais profundos para que você possa se aprofundar ainda mais. Então esse aqui é um dos principais pressupostos da PNL. Ó. Mapa não é território. Perfeito? Mapa é diferente de território. Por que diferente? Porque cada um tem o seu mapa de representações, o seu repositório de representações, e esse repositório de representações, ele é único de acordo com as experiências. O ser humano ele é capaz de atualizar essas representações? Claro, né? Ele pode atualizar essas representações por dois caminhos. E eu vou dizer os dois caminhos científicos. Dois caminhos científicos, tá bom? Um deles é pelo processo indutivo. O que é o processo indutivo, Eduardo? É quando alguém está nos induzindo a mudar essa representação por meio de um processo lógico. Então você muda a sua representação é quando você tem aqueles processos que a gente chama, você vai concluindo, né? Cara, se eu fizer isso,
é isso, depois disso eu vou chegar a essa conclusão. Ah, cara, então eu estava errado. Uma vez a pessoa chega assim para mim e diz, Eduardo, eu tenho muito medo de barata. Eu pergunto, mas por que você tem medo de barata? Ah, porque eu vejo uma barata bem grande. Aí eu digo para ela, se você vê uma barata bem grande, como seria se você visse essa barata menor? Sabendo que ela é um inseto, né? Sabendo que você é maior do que ela não vai fazer nenhum mal para você. E que você pode chegar lá e matar a barata, aí ele começa a montar uma nova narrativa interna dela. Eu induzindo ele, logicamente, a ele perceber que aquela representação que ele tinha da barata, que era grande, agora é uma representação pequena, que a barata é insignificante, que muito mais perigoso é o chefe dele, que pode demitir, ele está se fudendo pro chefe, né? Ele deveria ficar mais preocupado com o chefe do que com a barata. Esse processo é um processo de persuasão e influência. Então, por meio de um processo persuasivo, eu posso levar a pessoa a mudar uma representação interna. Perfeito? E uma boa forma de fazer isso é por meio da que a gente chama de linguagem hipnótica. O que é hipnose? A hipnose, eu mudo a representação interna da pessoa. Mudo não, né? Eu provoco a mudança a partir desse processo de atualização indutiva, né? É eu implantando, né? É eu induzindo, é eu sugestionando. O outro processo é o dedutível. Você começa a deduzir, é quando você tem um insight. Isso acontece muito quando você está numa nova experiência, né? Vamos imaginar que você diga assim, cara, bicho, olha, eu jamais entraria numa aula de psicanálise, esse negócio não funciona. Aí você assiste uma aula de psicanálise, você tem uma representação interna que psicanálise não funciona. Que é balela, que Freud estava errado, que ele só falava de sexualidade, que é esses mitos que a gente tem, né? O pessoal tem que Freud na verdade não reconhecia a mulher e que só era homem, que ele só falava de sexo, oral, anal, essas besteiradas todas. E aí você começa a estudar, você percebe o quanto Freud está presente em tudo, no coaching, na PNL, na hipnoterapia, nas outras psicoterapia. Aí você se encanta. O que aconteceu? A experiência fez você, por meio de um processo, né? Agora, dedutível, ou seja, você deduziu isso pela experiência, pelo insight, você mudou a sua representação. Você, caramba, é quando a gente tem aqueles insights assim, caraca, velho. Você sabe aquela sensação de você conhecer uma pessoa e achar que ela é muito chata? Nossa, Eduardo é muito chato. Eu olho pra ele, aquele careca, velho. Aquele cara deve ser chato pra cacete. Aí você me conhece e diz assim, cara, eu tinha uma imagem completamente diferente de você. Você é uma pessoa gentil, amorosa, carinhosa. Aí eu, mudou a experiência, trouxe ele deduziu agora, né? Não mais foi induzido, ele deduziu aquilo, ele simplesmente teve um insight, né, daquele processo. Ele mesmo montou esse novo significado, ele não foi implantado, ele não foi conduzido, ele mesmo conduziu isso. E a experiência é o melhor cenário para isso, né? As experiências hipnóticas, elas conduzem muito a esses insights, né? Que são os insights de representação. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim, essa é muito boa. Ela disse assim para mim, Eduardo, meu relacionamento está com problema. Quando a pessoa fala isso, a gente fica imaginando um relacionamento, um bonequinho, né? Sei lá, um ser vivo, né? Porque é ele que está com problema. Nem ela, nem o esposo estão com problema, não, mas ela está. O relacionamento, né? Que é um ser vivo. Aí eu vou perguntar para ela, vou explorar esse inconsciente, essa representação interna. O que é que eu falo para ela? Eu digo assim, tá, então se o que especificamente no relacionamento está com problemas? Perguntei para ela, disse, não é porque meu esposo não é mais o mesmo. Quando eu casei com ele há 20 anos atrás, ele era outra pessoa. Isso é uma loucura, falar uma coisa dessa. Nenhum ser humano é o mesmo todos os dias. Você, inclusive, hoje é diferente do que você foi ontem. Você sonhou, você teve insight, você aprendeu alguma coisa, né? E depois de 20 anos, então, é como se você quisesse tanto atender o teu desejo interno, a tua fantasia interna, que você ainda está com a representação daquele esposo que você casou há 20 anos atrás. Entende onde eu quero chegar? E esse cara atualizou. Esse cara hoje já fez faculdade, ele fez outra faculdade, ele já mudou de emprego, ele amadureceu. É claro que ele não é mais a mesma pessoa. E você tem que começar a perceber isso.
Perceber que as pessoas mudam, perceber que a realidade muda, perceber que tudo muda o tempo inteiro. Está tudo em constante mudança. Mas se você não atualizar suas representações internas, você cria um mundo paralelo. Uma fantasia louca, uma bolha. E aí você só quer conversar aquilo que você gosta, você só quer estar com pessoas que você gosta, pessoas que conhecem a mesma coisa que você não admite uma opinião diferente. E aí, meu amigo, você está condicionado a adoecer. Porque você vai se frustrar muito na vida. Muito, né? Pessoa, tá fazendo sentido para você? Se estiver fazendo sentido, lembre-se de muitos coraçõezinhos. Encaminha para 5 pessoas essa live. Faz a tua parte, me ajuda, vai. Não, toma aqui comigo, eu estou te entregando um conteúdo que normalmente eu entrego na minha formação Master. Aqui para você gratuitamente. Estou trazendo isso de uma forma leve, descontraída. Faz a tua parte também. Clica lá no aviãozinho, caminha para 5 amigos. Né? Dá muitos coraçõezinhos, aí enche de coraçõezinhos. Isso faz com que o Instagram veja essa live e coloque para mais pessoas assistirem. Né? A gente não pode forçar as pessoas a assistirem. Quando eu entrei aqui, o Instagram apareceu para mim que eu tinha 50 pessoas online só. Ou seja, 25 pessoas estão aqui, metade das pessoas estão comigo. E a outra metade? Aí você tem que fazer a sua parte. Muitos coraçõezinhos, comenta aqui, faz pergunta, encaminha, porque aí a gente coloca essa live para mais pessoas assistirem. E a Eline Portela disse que faz sentido sim. Isso faz muito sentido a Kenny está comentando, né? Ou seja, e aí olha, vamos começar a entender que montar esse quebra-cabeça. A experiência gera para mim representações. Essas representações, elas dentro da linguística, né, Lacan chamava de signos, né? Ou seja, a representação do que ela realmente é, né? Linguística, é a sílaba, é a palavra, né? É a figurinha, é o som que você escuta, né? E o conjunto disso, né, por si só, cada representação é significante por si só, e ela também gera um significado quando ela se junta com as outras, cara. Quando ela joga, né, quando ela joga poeira num ventilador, quando ela vai começando a montar esse sentido. E que se você reforçar esse significado, esse sentido, é repetir a mesma história. Sabe aquelas pessoas que repetem a mesma história? Nossa, minha vida tá uma desgraça, não vale nada, eu não consigo, eu não posso, as pessoas não gostam de mim. E aquele discurso constante, isso só reforça as representações da idealização do mapa dela. E aí o que ela tem que fazer? Ela tem que atualizar esse mapa. Como ela atualiza isso? Primeiro, por meio de experiências. Mas se a gente fosse atualizar o mapa só por meio de experiência, a gente estava muito ferrado, não estava não? Cara, não tem como. A leitura de um livro também atualiza mapa. Por quê? Porque eu estou imerso na proposta narrativa do autor. Então eu lendo um livro, por isso que ler é tão importante, entendem, pessoal? Ler ficção, inclusive. A ficção faz com que a gente imagine, que a gente crie, né? E a leitura faz com que a gente também desenvolva a nossa capacidade criativa. Porque no momento que eu estou lendo, eu não estou vendo a figurinha e a imagem. Então eu tenho que começar a me provocar a imaginar. Isso deixa você, de certa forma, com um repositório de vocabulário, um repositório de imagem, de representações rica. Nós dizemos que uma pessoa que lê muito, ela normalmente tem um vocabulário rico. Tendo um vocabulário rico, ela consegue dar mais significados nesses significantes, nessas representações, nesses signos internos de cada coisa que você tem. E isso é fantástico. E quando é que a gente monta isso quando nós estamos falando? Então, nesse momento que eu estou falando para vocês, inclusive às vezes eu acho que eu falo demais, eu estou montando um quebra-cabeça narrativo na minha mente. Aqui, ó. Supletivo. Organizando as ideias, e essa organização, ela dá o sentido, ela dá o significado, ela vai promover em você mudança da sua perspectiva ou a criação de uma nova perspectiva. E isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Então, pensem que o pensamento é linguagem, né? O pensamento é linguagem.
que o inconsciente é movido por linguagem, que nós estamos constantemente buscando representar nossas experiências por meio de linguagem. Ou seja, a linguagem, ela é a principal ferramenta que nós temos para externalizar aquilo que nós sentimos para o mundo. Perfeito? E no momento que eu não faço isso, eu represo essas sensações, eu represo essas emoções, eu represo esses meus pensamentos, não falo, o ato de não falar faz com que eu adoeça. Por isso que nós projetamos tanto a fala. Fale, meu amigo, fale! Fale, bote para fora! Porque o ato de colocar para fora é a estratégia que você utiliza de organização desse processo e permite que você se cure. É quando você coloca lógica. Talvez você não tenha boa lógica. Isso pode acontecer, né? Talvez você não esteja estruturando as ideias da melhor forma. Aí é onde entra a PNL. A PNL, ela tem tecnologias que permitem que você estruture essas ideias de uma forma eficiente e elegante, permitindo que você não fique refém das estruturas programadas que você teve na sua infância. Que você comece a adotar padrões e modelos de outras pessoas, que são pessoas bem-sucedidas, são pessoas saudáveis, são pessoas que já passaram pelo que você passou e alcançaram resultados. Essas pessoas, por sua vez, elas estão em um momento em que esse momento permite que você, olhando para as estratégias desses gênios, dessas pessoas que já passaram pelo que você passe, você aprendendo essas estratégias, você possa aplicar na sua vida. E o que a PNL faz? Desenvolve o meio do caminho, desenvolve uma técnica, desenvolve uma ferramenta, desenvolve uma atividade, um exercício que permite que você pegue um modelo de uma pessoa que pensa bem, que pensa estruturado, que pensa logicamente e aplique na tua vida. É uma tecnologia. Então a gente não criou a mente humana. O pessoal fica falando, mas Eduardo, a PNL não é ciência, a gente não se propõe a isso. A gente não quer ter uma abordagem do saber. O nosso objetivo é pegar as teorias que funcionam de todo mundo, criar tecnologias que permitam que as pessoas aprendam aquilo rapidamente. É isso. Eu só faço isso o tempo inteiro, nos meus atendimentos, em sala de aula. Eu faço com que as pessoas aprendam essas técnicas. E aí, aprendendo as técnicas, aplicando isso na sua vida, ela desenvolve uma tecnologia para lidar com isso. Você vai aprender como sequenciar logicamente as suas ideias para não entrar em processos depressivos, ansiedade, pânico, medo, fobia. Só isso. Mais nada. Enquanto que o povo tá aí com aquela coisa, não, vamos desenvolver método. Não, cara, para com isso. Atividades que desenvolvam cognitivamente as pessoas por meio de experiências reais. Perfeito? Tem uma pergunta aqui, ai meu Deus, graças a Deus. Fiquei com uma dúvida agora. Se a gente assistir um filme com a descrição de áudio ativada e os olhos fechados, ou seja, estamos apenas ouvindo e imaginando, seria parecido com a leitura? Olha, gostei dessa ideia. Eu gostei dessa ideia. Nunca fiz isso, mas deve ser. Deve ser bem parecido com a leitura. O audiobook provoca muito isso, os podcasts, né? Quando você escuta o podcast, você fica imaginando. E quando você conhece as pessoas, por exemplo, às vezes eu assisto o podcast do Tony Robbins. Eu conheço o Tony Robbins, eu tive com ele, né? Eu conversei com ele. O cara é 2 metros de altura, né? A mão do cara quase o tamanho da minha cabeça, né? E aí, quando eu escuto o podcast do Tony Robbins, eu imagino ele falando. Olha só que coisa curiosa. Eu, quando vou ler um livro, eu procuro ver o rosto do autor, porque aí, no momento em que eu estou lendo o livro, é como se o cara estivesse me dando aula. Eu faço esse exercício também. Nunca fiz essa questão do filme, mas eu vou fazer. Deve ser uma experiência bem interessante. Vou colocar na minha lista de experiências. Faz o teste. Só as técnicas já ajudam, né? Se caso elas não queriam a hipnose. Bruna, a hipnose é um potencializador, é uma técnica, tá? Ela só potencializa resultados, né? Você vai utilizar a hipnose para potencializar uma técnica de PNL, às vezes uma técnica de associação livre dentro da psicanálise, ou uma técnica de TCC, ou uma técnica de Gestalt.
A hipnose, ela é uma técnica que potencializa resultados. Deixa a pessoa mais concentrada, mais atenta, mais presente. Ela consegue organizar esses pensamentos de uma forma mais estruturada e por aí vai. Mas nada além disso. Ah, Felipe, boa pergunta, Felipe. Faz o teste, cara. Ah, do Felipe. Maravilha. Ah, que bom. Então, pessoal, revisando, a linguagem para Lacan e para PNL está no inconsciente. Perfeito? Se está no inconsciente, tem uma representação. Cada representação dessa é única. Quando você associa essas representações da linguagem, você monta sentidos diferentes. É tanto que na PNL a gente estuda a estrutura com que esses sentidos são criados. O sentido da experiência, né? E esse sequenciamento lógico, ele muda de acordo com a ordem com que você muda as suas representações, pela forma como você atualiza essas representações. Isso faz com que você mude o significado. Mudando o significado é o que a gente chama de ressignificação. A ressignificação é quando você muda esses significados. A linguagem, portanto, é a melhor forma que você tem de colocar para fora aquilo que você sente, que você pensa, que você representa. E de acordo com a sua habilidade linguística, o seu repositório linguístico, você tende a enxergar o mundo de uma forma mais plural, mais colorido, né, mais agradável, mais cheio de oportunidades. E eu te convido a conhecer um pouco mais sobre isso. Hoje à noite, às 19h15, vai ter uma live no Instagram, vai ser reproduzida no Instagram do Inner360 e também no Instagram do Elias Silva, que é um psicanalista clínico, com a professora psicanalista Kênia, que vai estar lá com ele, né? A Sheila já teve com ele, que é professora também, psicanalista clínica. As duas são formadas em programação neurolinguística, tá? E elas vão trazer muitos conteúdos para vocês. Hoje é 19h15. E você pode se inscrever na Semana da Psicanálise 360. É um movimento diferente. Nada daquelas aulas que o pessoal mete o pau em você, que você sai mais angustiado do que resolvido alguma coisa. Não é também um curso, é um bate-papo em formato quase de talk show, eu e Elias. Tá? A gente vai trazer convidados, a gente vai trazer pessoas ali para a gente realizar um processo. E, cara, tá realmente incrível. Se eu fosse você, eu se inscreveria agora e participaria. É gratuito. E lá a gente vai lançar o curso de psicanálise pelo Inner. Tá? Vai lançar curso? Vai. Vai vender curso? Vamos vender curso lá. Tá? Porque não é vender curso, nós vamos ofertar para vocês a possibilidade de vocês participarem da formação em psicanálise. Uma formação de 2 anos aqui no Inner. Cara, tá incrível. Você vai ter encontros quinzenais. Eu nem vou antecipar como é que vai ser, porque isso aí tudo vai ser feito pelo Elias. O Elias já tem uma pós-graduação lá em Goiânia, Instituto Self. É uma parceria entre o Instituto Inner e o Instituto Self. Tá incrível isso, tá, pessoal? Tá incrível. Então, se inscreva. Se não inscreveu ainda, cara, porque é gratuito. Mas, Eduardo, não tem dinheiro para comprar curso, não vou nem fazer esse negócio, fico com vontade de comprar curso. Então não compra, cara. Mas a gente está fazendo isso para isso, a gente está querendo democratizar. Quando as pessoas dizem, Eduardo, o que é que você faz? Eu sou um divulgador científico e um democratizador de práticas funcionais. É isso que eu faço. Eu quero aqui entregar conteúdo para você se tornar uma pessoa melhor. Essa é a minha função. Agora, claro, a gente tem que sobreviver, a gente tem que pagar as contas. Eu tenho um instituto que tem aí um custo altíssimo, né? Então eu tenho que também vender meus cursos, vender meus atendimentos, vender minhas consultorias, minhas mentorias, e isso você vai participar também. Eu atendo aqui em Brasília, Bruna, faço atendimento online também, tá? Faço atendimento online. E o Donato está dizendo, ainda em 24 vezes no boleto, isso mesmo, tá? Vai ter parcelamento no boleto, vai ter cartão de crédito, vai ter tudo. O que você puder pagar, você vai participar junto com a gente. Então, aproveite, né, para você se especializar. Quer hipnose para trabalhar com coach? Aí sim. Olha, Bruna, se você atua com coach e não conhece PNL hipnose, você vai ter gaps no processo, né? Porque o processo de coaching, ele é um processo que depende muito do equilíbrio do indivíduo. A hipnose, ela potencializa muitas ferramentas de coaching. E a PNL te dá a profundidade necessária, que às vezes a formação de coaching não te traz, para que você realize as suas intervenções de coach, as suas sessões de coach com mais profundidade, tá bom?
Donato tá aqui, ó. Investe em você mesmo, depois o resultado será incrível. Perfeito. Não existe nenhum investimento. Às vezes a pessoa chegou assim para mim, Eduardo, você vende? Eu digo, claro. Mas por que você vende seus cursos? Eu digo, porque se o cara não comprar meu curso, ele vai comprar uma televisão 50 polegadas na Casa Bahia. Né? Ele vai comprar uma série de roupas lá na Casas Renner e pegar boleto lá. Né? Ele vai comprar tudo aquilo que ele não precisa. E eu te dou com certeza que meus cursos, aqui eu bato no peito, ó, são 10 anos fazendo isso. O meu curso transforma, não é muda, né? Transforma a sua capacidade cognitiva. Transforma. Quem já fez meus cursos aqui pode responder. Transforma sim ou não? Você fica mais inteligente, você fica mais estruturado, seu pensamento muda, sua capacidade de persuasão e influência, sua capacidade dialética, sua capacidade de oratória, sua capacidade de realizar intervenções em você mesmo. E se você é um profissional da área, você melhora significativamente os teus atendimentos. Significativamente, tá? Então, se você não fez, cara, eu sugiro você urgentemente procurar a nossa Central EAD, participar da semana de psicanálise, tá? A semana de psicanálise e vir fazer o curso presencial. Vou ter um curso de PNL presencial aqui, practitioner. Começa daqui a 2 semanas aqui em Brasília, né? Com todo o distanciamento social, com tudo direitinho, com toda a proteção, máscara, álcool gel, luva, vai ter a porra toda, beleza? Sou outra pessoa da psicanálise e virei outra potência depois do Ed, a Kênia falando. É isso aí, Ed. Kênia. Essa é a ideia, né? Fazer você recuperar recursos e ter estrutura lógica. Não adianta você ser uma pessoa especialista se você não sabe falar, se você não sabe argumentar, se você não sabe estruturar seus conteúdos, se você não sabe contar uma história, se você não sabe fazer perguntas, cara. O que adianta o teu conhecimento interno? Mas quando você morrer, você leva ele junto, cara. Não tem valia nenhuma para a sociedade. Você tem valia para a sociedade quando você consegue externalizar esse conteúdo interno. Poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem fazer isso. Vocês já perceberam que eu sei bastante fazer isso. Eu consigo transformar um conteúdo complexo em um conteúdo simples, que é dado ali passo a passo. Foi a PNL que me ensinou isso. Perfeito? Perfeito? Donato também atende com hipnoterapia lá no Rio Grande do Sul. A Kênia, a Sheila aqui, o Felipe, todo mundo que está aqui que fez meus cursos, todos eles fazem atendimentos, aprenderam comigo. Perfeito? Aprenderam comigo. Então, é uma boa oportunidade para você se especializar. Bem, chegou ao fim a nossa live. Foi interessante? Se foi interessante para você, lembre-se de comentar lá no IGTV, hein? Encaminha, compartilha, salva a live, tá? Salva a live. A Sheila comentando aqui, transformou a minha forma de pensar, de analisar e de clinicar de forma extraordinária. É outro patamar, tá? Então faz o seguinte, ó, aproveita e se inscreva na Semana da Psicanálise, tá lá na link no meu bio, tá? Também se inscreva, compartilhe essa live e salve, tá? Que aí a gente vai, caso tenha muitos compartilhamentos e salvar, a gente vai deixar para você, senão a gente vai pagar esse conteúdo todo. É porque talvez não seja interessante para você, tá bom? Ah, me manda o mapa mental digital e te mandar, me manda, Bruna, eu vou adorar ter o seu mapa mental, tá? Eu vou adorar, eu adoro isso. Se você depois quiser ficar fazendo um mapa mental das lives da gente, olha, de repente a gente monta uma parceria aí, hein, Bruna? Manda um direct para mim aí com o teu mapa que eu vou analisar. De repente a gente monta uma parceria bem interessante, viu? Tá? Pessoal, é isso. Fiquem com Deus. Lembrem-se de comentar lá no IGTV, tá bom? Beijo no teu coração, fica com Deus e até amanhã. Quer dizer, até mais tarde, 19h15, hein? Lá no Instagram do INA 360 e do Elias. Tchau, tchau.